agradecemos ao Senhor por mais este dia, por este momento, pelo companheirismo, ó Pai, de cada um. Te agradecemos pela escola, ó Pai, e que possamos, ó Deus, praticar, trazer para nossas vidas os ensinamentos. Jesus, pedimos que o Senhor esteja presente neste momento, ó Pai, porque se não for o Senhor, ó Pai, não fará sentido esta reunião. Que o Senhor, ó Pai, possa falar com cada coração, atender o pedido, a necessidade e aceitar, meu Pai, a adoração e o louvor que nós vamos apresentar a Ti a partir de agora. Que assim seja feito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nossas vidas, meu Pai, entregamos em Tuas mãos a partir de agora e tomamos o controle da situação, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos, boa tarde, irmão Magno. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Com Jesus, né, irmão Ronan? Sempre é uma boa tarde, né, irmão Ronan? Tivemos, né, irmão Ronan, tanta coisa boa esta manhã, né, irmão? Tanta advertência maravilhosa de Deus, irmão Ronan. E cremos que Deus tem mais para nós nessa tarde, né, irmão Ronan? Com certeza. Cada dia é um treinamento para ir para o céu. Verdade. Até que chegar o dia que não é mais ensaio, digamos assim, verdade, né? Isso. Ele virá e nós estaremos no nosso posto do dever. E enquanto estivermos aqui, irmão Ronan, nós devemos observar essas advertências, né? Devemos fazer aquilo que cabe a nós fazer. Irmão Ronan, e nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, não é verdade? Esse é o momento de adoração. Esse é o momento de adoração. Ó, pro culto valer a pena, nós temos que deixar fora todos os pensamentos lá fora, de dívida, de problemas. Entra no espírito do culto. E esse culto nosso aqui é um culto participativo. Queremos que todos ajudem na sua adoração, no seu louvor. O culto é nosso, né, Morão? O culto é nosso. Faça esse culto valer a pena. Exatamente. Né? Apresente a sua adoração. E para esse culto valer a pena, irmão Ronan, primeiro passo, o irmão Brano nos ensina, é entrar no espírito dele, né? É entrar no espírito do culto. Isso. Para você receber os resultados de Deus, você tem que entrar no espírito do culto. E nós vamos começar adorando, louvando ao nosso Deus. Abra seus lábios, abra seu coração e cante para Jesus. Dá o seu melhor para Jesus, né, irmão Tiago? Vamos louvar a Deus, meu. Vamos começar com o número 14. Jesus, Jesus, cantem ao Pai, Pai, santo é seu nome santo. Vamos cantar? Número 14.
Deixa eu ver. Fala. Número 163. Maravilhoso e sublime para mim, sim, nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Vamos cantar este também? 163. Maravilhoso e sublime para mim, se nunca me esquecer. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Amor precioso, amigo ele é, salvou-me da perdição. Tirando as culpas das trevas, livrando e trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, quem não desvanecerá. Alma gloriosa, morada do céu, que breve minha será. Tudo porque neste dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes nas mãos do Senhor alcancei. A paz do céu encheu meu coração, meu coração. Quando Jesus me deu a salvação, minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Aleluia, é bom adorar ao Senhor, cantar a Ele louvores. Vamos mais um, 235. Esse eu não tinha aberto aí, irmão. 235. É Mi maior. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Esse nós podemos aplaudir ao Senhor com palmas. Vamos lá? 235. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém. Com ele aos seus discípulos e os fariseus também. Os discípulos alegravam, cantavam e davam louvor, dizendo: bendito é o Rei.
cantando, mas lá no céu nós teremos. Lá não vai ter essa dimensão do tempo, graças né? lá não vai ter pregação. Na verdade, o único ministério que vai ter lá é o ministério do louvor. Louvar. Né? Só louvar. Aqui nós precisamos dos conselhos, né, Mona? E observar os conselhos, mas lá não, lá é só louvor. Só a eternidade de gratidão. Mona, falando nos conselhos, Deus nos deu muitos esta manhã, não é verdade? Eu anotei o meu, irmão. Fala sobre Saul, né? Saul era um crente, mas se apostatou. Deu aquela afastadinha de leve, né? Deu aquela esfriada. E quando ele se apostatou, sabe quem ele foi procurar, irmão Magno? Em vez de procurar o profeta, procurar o sacerdócio, foi procurar uma feiticeira. Na verdade, irmão Ronan, ele escolheu, ele não obedeceu antes o que Deus tinha dado para ele. Ele teve que vamos dizer assim, apelar, né? Exatamente. Apelar, porque ele não ouvia mais de Deus, não é verdade, irmão Ronan? Pelo fato dele não ouvir a voz de Deus, que ali naqueles dias era através do profeta Samuel, Deus já não falava mais com ele, nem pelos sonhos, nem através do profeta, e nem através do Urim e Tumim. Urim e Tumim eram duas pedras, né? E quando ele estava certo, Deus estava com ele, ele orava e Deus acendia, mais ou menos assim. Então Deus já não falava mais com ele, e ele teve que apelar para uma feiticeira. Isso, mas se chegar um momento que Deus não fala mais com você, isso pode acontecer com qualquer um de nós, somos falhos. Nunca vá procurar uma coisa dessa. Esteja no altar e fala: Senhor, eu errei, mas eu espero que o Senhor fala comigo. Ou eu ouço o Senhor ou não ouvi a mais ninguém. Não vou a nenhum desses lugares de macumbaria e tal. Isso não é lugar para o cristão. E aí ele perdeu a autoridade de rei, irmão Ronan. Quando você deixa de ouvir os conselhos de Deus, eu anotei o meu aqui também, irmão Ronan. Entre várias, eu anotei aqui, ó. Se nós estivermos bem, Saul não estava mais bem com Deus. Mas se nós estivermos bem com Deus, nós temos autoridade de Deus. É verdade. Não é verdade? O que aconteceu com o irmão Branham também, ele perdeu, né? Porque ao invés de ouvir a palavra de Deus, ele ouviu a sogra, os amigos e perdeu a unção. Ou seja, Deus não falava mais com ele. Mas ele não fez igual a Saul. Ele não foi procurar uma feiticeira. Ele comportou no seu posto de dever, buscando até que o Senhor o atendeu. Passou-se 5 anos e as misericórdias do Senhor são grandes e o atendeu, né? Então vamos ver os nossos irmãos que estão com destaque, Quem vai irmão? ser o primeiro aqui? Quem vai ser o primeiro? Irmã Raquel. Boa tarde com Jesus. O que eu me alegrei, irmã Ronan, é que o pastor pregou falando sobre a gentileza, né? Que a gente tem que ter com as pessoas. Às vezes a gente mora, tem uns vizinhos porque é macumbeiro ou feiticeiro e fala, não, se acha às vezes, né, a gente, porque, eu sou cristão, e isola essas pessoas porque elas seguem outros deuses. Tudo bem, você não pode estar na roda dos escarnecedores, mas você não pode deixar de mostrar o seu verdadeiro amor, a sua gentileza para com elas. Não é porque eu sou uma vizinha boa, mas eu procuro agradar os meus vizinhos, né? Quando eu morava de aluguel, os meus vizinhos falavam assim, no dia que você mudar, você fala que eu não vou ficar na rua não, porque eu vou sentir sua falta. Isso aí me alegrava bastante, por quê? Porque eu via que tinha algo que atraía eles. E a gente tem que ter essa gentileza, ser gentil, de ajudar. A irmã mesmo, ela limpa aqui a igreja com todo o carinho, com todo o amor. Não, porque tem a irmã que limpa a igreja, eu vou sujar e deixo o banheiro de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, de qualquer forma. As irmãs fazem um almoço, aí joga comida fora, não tem a gentileza, a consideração, o respeito, deixa a comida no prato. Então, assim, a gente tem que ter mais respeito em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Considerar, né? Não tem consideração, às vezes... viaja, não dá satisfação para o pastor, fala, pastor, eu estou viajando, ore por mim, ou fica doente, não tem a consideração de ligar, pastor, ore por mim, ou o respeito de olhar para o irmão também, às vezes, eu estou falando todos os ângulos, né? Ou de olhar para os obreiros, olhar como um servo do Senhor, não como, porque todos nós somos falhos, mas como um servo, eles estão aqui para nos ajudar, e eu tenho muito respeito
respeito pelas as autoridades que Deus colocou aqui na terra, né? E isso tem trazido um benefício muito grande para mim, né? Eu tenho visto isso em muitos resultados. Os pastores que eu congreguei nas denominações, eles até falam assim, vai lá para a minha igreja, volta, né? Inclusive, eu até estava fazendo as compras, aí um pastor, você sabe que você me deve, você tem que ficar lá na minha igreja. Aí eu, pastor, mas agora não dá, agora não dá, porque eu encontrei, né? Eu tenho um carinho imenso pelo meu pastor. Hoje, né, eu vejo que Deus colocou esse verdadeiro amor dentro de mim para com os irmãos. E vocês podem ter certeza que eu vou olhar para vocês, vocês podem errar, falhar, porque todos nós estamos sujeitos. Mas eu nunca vou olhar com esse olhar de condenação, falar assim, o irmão pecou, não vai servir a oração dele para mim, não. Eu vou olhar e vou falar assim, Senhor, tenha misericórdia, porque eu também tenho as minhas falhas, né? E eu posso pecar a qualquer momento também. E eu vou sempre olhar com um olhar de misericórdia, porque eu sei que as misericórdias vai ser alcançada na minha vida também. O que a irmã Raquel colocou é muito importante. Agora, irmão Magno, por exemplo, o amor, né? Seu vizinho às vezes não tem a nossa mesma fé, mas nem por isso nós vamos não cumprimentar e isolar totalmente. Porém, é importante, irmã Raquel, assim, a sabedoria, né? O amor sozinho ele é muito perigoso. Então, com o amor se agrega a sabedoria. Às vezes, você adulto tem estrutura para conversar com uma pessoa que não tem a mesma fé. Mas se você traz essa pessoa para o seu lar, ali para a intimidade, às vezes os filhos já não têm, né? E o diabo pode pegar, né? Porque os filhos não têm a estrutura que nós adultos temos. Então, é importante amar, mas é importante ter essa prudência para que não te dê prejuízo. Né? Mas discernimento. Até porque se eu não tiver diálogo, como que eu vou evangelizar, né? Então Na verdade, nós devemos ser luz, né, irmão Ronan? Devemos ser luz, né? Mas não participar, né? Igual o senhor acabou de dizer aí. Isso aí é importante, você tem estrutura para isso, mas o filho às vezes já não tem. Isso, vigiar para não deixar se envolver. Verdade. É trazer, não ir, né? Verdade. Irmão Edilson, traga também seu destaque aí. Aquilo que ardeu no seu coração. Olha, irmão Magno, o pastor Adalto falou que a morte não muda o nosso estado de espírito. Se você morre cristão, você continua sendo cristão. Samuel morreu profeta, ressuscitou profeta, né? Irmão Ronan, já tem aí? Enquanto isso, tem, irmão Ronan? Se não tiver, vem aqui, irmão. Irmã Esther. Irmã Esther. Então fique de pé, irmão. Nós precisamos de mudança de espírito. É muito importante, né, irmão Magno? Às vezes a gente quer condenar o outro por fora, mas o que tem que mudar é o espírito dele. É verdade. Fique de pé, meu irmão Zé Patrocínio. E fala também seu destaque, meu irmão. Estamos precisando de um espírito voluntário. Verdade, esse espírito voluntário, só quem pode dar, né, reverendo Johnny? Esse espírito voluntário, só quem pode dar é Deus, né? Fica de pé, fala um destaque daquilo que eu sei que o senhor sempre tem uma coisinha armazenada aí. Fala um destaque para nós. Irmão João, reverendo João, esse homem aqui é luz. Eu gosto muito que ele, irmão Geraldo, participa desses trabalhos de evangelismo, que para nós, evangelistas mais novos, pastor João, se torna uma proteção, um escudo. Porque vocês começaram lá dos primeiros preguinhos, e estão mais nós e até hoje. E quando vocês estão juntos nesse trabalho de evangelismo, o senhor, irmão Geraldo, aquilo para nós é uma proteção, para nós mais novos no trabalho de evangelismo. Mas em relação à escola dominical, reverendo João dos Santos, fala para nós aquilo que ardeu no coração aí. Houve muitas coisas maravilhosas, né? Se a gente pudesse gravar tudo, né? Mas a mente não dá, né? Mas um que eu peguei foi que devemos ouvir bons conselhos, né? Ouvir bons conselhos. É o que nós sempre ouvimos aqui, né? Se cada um de nós pudéssemos valorizar os bons conselhos, nós sofria menos. Mas, infelizmente, o ser humano, né, sofre demais por causa dessas coisas. De não vigiar, não saber vigiar, né? E é o que Jesus sempre nos alertou, que devemos vigiar para não cair em tentação, né?
Obrigado, pastor João. Irmão Ronan. Então, aqui o comentário da irmã Claudiana. Amém. Hoje pela manhã eu não vim, mas o meu é de sexta-feira, né? Eu cheguei aqui cedo, aí eu escutei a pregação do pastor Joaquim falando do vaso fraco, né? Que quando a gente está na nossa fraqueza, é que a gente sabe que é forte. E também tem a do pastor de sexta-feira à noite também, que ele falou que a gente não deve expor a vida dos irmãos da gente, nem de ninguém. Quando as pessoas sabem o segredo dos outros, fica expondo a nudez das pessoas, sendo que elas também têm, né? Então deveria pensar mais, em vez de expor a vida dos outros, que a dela também tem vários problemas. E ela não vai pagar o pecado meu e nem eu pago o dela. Cada um paga o seu. É importante, já falou de segredo, né? Você quer ser assim, uma pessoa bem amado, bem valorizado, seja capaz de guardar segredos. Deus, graças a Deus, me deu essa qualidade. Eu sei coisas de pessoas que prejudicaria muito se eu saísse falando e tal, até porque quando você fala, a pessoa entende de outro jeito. Não é tudo que você vê que tem que comentar, aquela coisa. Às vezes comenta só para ter assunto. Tem a capacidade de guardar segredo, até mesmo na empresa você vai ser muito valorizado, né? Estão falando culto de jovem e tal, você vai ser honrado, o seu caráter, a sua personalidade vai ser uma pessoa superior, né? Do que uma pessoa que sai comentando tudo, falando tudo, você não pode confiar, ouve uma coisinha, aí divulga aquela coisa toda, isso cai, isso é baixo, né? Isso nem deveria ter no meio cristão, mas tem, né? Mas você, individualmente, pode falar, eu sou capaz de guardar segredo, eu não vou destruir a reputação dos outros, o que eu tiver de falar, eu falo com a pessoa, se ela me permitir falar, eu falo, peço permissão. Muito bom isso aí. Verdade. Irmão Marcos. É em vida que se muda o destino eterno. Isso me fez lembrar do mancebo de qualidade. É um exemplo clássico disso. Ele teve oportunidade, mas ele virou as costas para Jesus quando a oportunidade lhe foi otorgada. Então, que nós possamos valorizar isso. Em vida, buscar a presença de Deus e valorizar o que nós temos. Irmão Marcos, ele, na mensagem investimento, irmão Brana fala que Jesus ofereceu para ele um investimento maior. E ele rejeitou. Que Deus nos ajude a sempre receber os investimentos de Jesus, né? Porque são eternos, né, irmão Marcos? Amém, irmão Ronan? Temos o destaque da irmã Lucilene. O pastor Adalto hoje de manhã falando, né, que quando Israel estava perdendo a guerra, Josué falou, tem alguma coisa errada, que aí a sorte caiu sobre Acã. E às vezes assim, a gente tem que fazer uma análise na nossa vida, porque às vezes também a gente está perdendo. Satanás está ganhando terreno sobre as nossas vidas, né? Que temos que olhar e tirar o anátema. Porque o pastor brincou, vai procurar sua rodinha onde você quebrou o seu pote. Então, às vezes, a gente está assim. Como cristão, você sabe, quando é uma prova... foi uma outra escola que o pastor falou, que você está tendo dificuldade, mas sendo testado. E quando é coisa que você plantou, que você está colhendo. Então, a gente, como cristão, tem que analisar isso nas nossas vidas. Muito bom, né? O apóstolo Paulo fala assim, examina-te a ti mesmo. Mas, às vezes, a gente pega isso e fala assim, examina o outro, né? Esquecendo de nós. Irmão Magno. Irmão Geraldo, irmão GG, é outro menininho valente aqui que ama isso, né, irmão Geraldo? Fala para nós aí, irmão Geraldo, aquilo que mexeu no coração, tanta coisa boa que nós ouvimos que não devemos fazer, né? E que nós ouvimos que devemos fazer. Fala algo para nós, aquilo que Deus colocou no coração do senhor aí. O salmista, pastor, lá no Salmo 51, né? Salmista na sua oração, clamando a Deus para devolver a alegria da salvação. É que o crente, quando ele erra, ele se entristece, porque a sua alma se entristece. Ao contrário do mundo, né? O mundo pode pecar, pode fazer as piores coisas, que para ele isso não é nada, mas para um cristão, quando ele comete um erro, então a sua alma fica abatida dentro dele, pedindo que devolva aquilo que ele tinha antes. Então a alegria, o desejo do salmista Davi
voltar aquela alegria, aquele gozo, aquele que ele tinha antes, porque aqui ele tinha o deixado. Então, Deus gosta de pessoas alegres, amém? Pessoa que regozija, pessoa agradecida, pessoa que está sempre na presença dele, alegrando na presença dele por as coisas tão boas que ele tem feito. Mas quando a coisa cai fora do eixo, aí a alma fica um pouco abatida e tem que pedir a Deus graça e misericórdia para voltar àquilo que ele deseja, que a alma deseja, né? Amém. O sininho toca, né, irmão Geraldo? Não tem jeito. O sininho toca e entristece, né? Obrigado, mas Deus abençoe. Irmão Ronan. O destaque da irmã Cecília. Meu destaque é no Salmo 51, no versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isso aqui me chamou muita atenção. O salmista, quando ele escreveu esse salmo, né, ele não queria escrever, porque ele tinha caído em um erro, então ele não queria estar passando por aquilo. Mas imagina a Bíblia sem o Salmo 51, né? O que seria de nós quando precisássemos desse consolo, de acreditar na misericórdia? Às vezes você está num momento crucial da sua vida, que você tem até vergonha disso. Mas isso, se você dar a volta por cima, se você permanecer, reconhecer o seu erro, confessar, Deus vai te abençoar. E esse momento vai te ajudar muita gente lá no futuro. Vai ser um bom testemunho, como foi e como é o Salmo 51. Irmão Magno. Irmão Zeferino. Fala para nós também, irmão Zeferino. Aquilo que ardeu no coração de manhã. Irmão Magno, mais uma vez nós tivemos uma escola maravilhosa. O pastor Adalto, ele falando a respeito de sinceridade para com Deus. Ele diz que confissão sem lágrimas não atrai a atenção de Deus. Foi muito profundo. Tem que ser com lágrimas, né, irmão Zeferino? Irmão Ronan. Vamos ver o destaque aqui da irmã Rosa. O pastor Adalto orou, ele orou, nós precisamos cada dia de esvaziarmos de nós mesmos para enchermos de Deus. Tirar as nossas dúvidas, né? Nossas dúvidas atrapalham a gente vencer quando poderíamos vencer. Irmão Magno? Irmão Reinaldo, você tem também um destaque para nós, irmão Reinaldo? Fique de pé. Voltando ao aspecto de apostasia. Às vezes a pessoa pode apostatar, até mesmo estando dentro da igreja, não concordando com tudo que o pastor fala, tendo muito de letra da mensagem na cabeça, mas não na alma, tendo muito de letra da Bíblia na cabeça, na mente, no intelecto, mas não estando na alma, ele está apostatando, no meu ver. Isso aí é uma verdade, irmão Reinaldo. E nós devemos ter esse cuidado, né, irmão? Devemos ter esse cuidado. Irmão Ronan? O destaque aqui da irmã Tatiana. Quanto isso, irmão Ronan, um minutinho só. Quanto isso, a irmã Vanessa e o irmão Rafael já fica no jeito ali para cantar o hino deles, sabe, filho, que já... Logo em seguida nós vamos estar ali já indo para o trabalho. A irmã Vanessa e Rafael já ficam no jeito para cantar seu hino. Muitas vezes não perdemos a Deus, mas perdemos os estímulos que Ele nos dá. Isso quando nós apostatamos. Perdemos a alegria, né, de servir a Deus. O salmista perdeu a alegria. Isso pode acontecer qualquer um. Se você perdeu, lembre-se, é buscando, é no altar que você a terá de volta. Irmão Renato. O pastor Adalto sempre fala que tudo que está escrito na Bíblia, seja bom ou ruim, ficou para aviso nosso. E eu queria fazer um paralelo com o que aconteceu com Saul, com o que também pode acontecer conosco hoje. Porque Saul, ele deixou de ouvir a voz de Deus, ele deixou de ouvir a voz do profeta, e houve um tempo que aquilo, ele sentiu falta. E se nós hoje não ouvirmos a palavra de Deus, como devemos ouvir, receber, como devemos receber, se nós não guardarmos as palavras que o nosso profeta deixou para nós, chegará o dia que isso se transformará em meras recordações.
E aí nós clamaremos, sentiremos essa falta, e aí não teremos o alimento armazenado. E aí vai chegar, porque o pastor sempre tem falado sobre o concílio ecumênico, o pastor sempre tem falado sobre o aperto que vai chegar. E como já foi dito várias vezes, toda data chega. E aí vai chegar um tempo que nós sentiremos a falta de ouvir a voz de Deus, a falta de termos esse companheirismo que nós temos e de dar ouvido à palavra do nosso profeta William Branham. Caso contrário, acontecerá o mesmo que aconteceu com Saul, se tornará apenas meras recordações. Irmão Renato, você falando isso aí, obrigado, meu Deus abençoe. Você falando isso aí, Deus sempre teve seus canais. O canal de Deus ali era Samuel. E às vezes, hoje, nosso canal é o pastor. E às vezes nós ignoramos isso, irmão Ronan. Ignoramos isso. Às vezes Deus é usado para o pastor para falar para você fazer assim, você faz assado. Às vezes Deus inspira o pastor para fazer um trabalho aqui, lá na sua mentezinha, você diz, mas isso aí não está certo. Mas Deus tem um canal, um dia Deus vai cobrar é dele. Se tiver errado, Deus vai cobrar é dele. O que aconteceu ali, que essa apostasia chegou, que o irmão Renato acabou de dizer, foi porque Samuel pediu para ele, vai lá, mata o rei Agag, mata todos lá. Aí ele falou, Samuel falou isso, mas não vou fazer isso não. Foi lá, pegou o melhor dos gados, dos animais, deixou o rei Agag vivo, e isso trouxe a consequência para ele. E hoje o nosso canal aqui, para nós não entrar nessa apostasia de Deus, é o nosso pastor. E às vezes Deus é inspirado, ele é inspirado por Deus para trazer determinadas coisas aqui, e às vezes caímos naquela coisa de, isso não está certo. Isso não está certo segundo a nossa mente, a nossa cabeça, mas isso está certo segundo assim diz o Senhor. Se Ele trouxe aquilo, Ele é responsável diante de Deus para passar aquilo. Então devemos ter muito cuidado com isso, que às vezes nós começamos a pegar aquela apostasia por causa disso. Foi o que aconteceu com Saul, né? Então vamos lá, os irmãos cantarem. Filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande que estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei o trono de glória pra morrer por ti. De Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava tão bem. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou. Nessa hora de agonia, até o meu pai me desamparou. Uma lança
nessa hora de agonia, até o meu Pai me desamparou. Nesta hora, meus amigos me desprezaram. Até Pedro, por 3 vezes, me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Muito bom, né, irmão Magno? Saber que temos esse Deus que nos socorre, nos atende. Graças a Deus. Vamos ler a escritura. Vamos ler. Vamos ficar de pé? Provérbios 10, né? Eu gostaria da atenção. Vamos trazer um áudio aí. Um depoimento muito triste. Eu gostaria da atenção das moças, dos rapazes. Por favor, deixa esse áudio aí entrar no coração de vocês para que vocês tentem absorver a mensagem que era para trazer, que Deus quer que traga nessa tarde. Vamos ler Provérbios 10, capítulo 1. Provérbios, capítulo 10, somente o versículo 1, e logo em seguida, os irmãos do estúdio já podem passar o áudio. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Podemos assentar, meus irmãos. Estúdio é com vocês agora. Preste bem atenção. Por favor, preste bem atenção. Principalmente moças, principalmente rapazes. Não queira ser a moça espertinha, como a irmã Brana diz. Não queira ser um adolescente espertinho. Você leva prejuízo e você perde os seus maiores valores. Estúdio. Prezado pastor, para muita gente, hoje é um dia de felicidade e alegria, principalmente para aqueles que têm suas mães vivas, mas para mim não. Hoje é um dia triste, tristeza gerada pela minha própria pessoa. Digo assim porque perdi minha mãe há 10 anos atrás e eu tinha 16 anos de idade. Hoje fujo das comemorações.
porque só me trazem lembranças tristes e remorso de minha ingratidão com minha mãe em vida. Pastor, talvez eu tenha sido uma das filhas mais rebeldes e respondona que uma mãe já tenha possuído. Quantas vezes eu via minha mãe orando por mim e eu pedia para ela acabar com aquelas orações bobas pela minha pessoa. Ah, se eu tivesse minha mãe para lhe dar um beijo e um grande abraço. Infelizmente ela não vive mais. Lembro-me que um dia comecei a me arrumar para ir a uma festa dançante. Minha mãe me pediu com paciência de mulher cristã por tudo que eu não fosse para a festa. Mas eu teimei, discuti, xinguei-a de velha nojenta e enjoada e ainda por cima, na saída de casa, eu mandei-a para o inferno com a igreja e tudo. Minha mãe não dormiu enquanto não cheguei. Naquela noite caiu uma chuva torrencial. Depois de tanto esperar, já era 1h da madrugada quando minha mãe pegou o guarda-chuva e uma capa plástica para ir me buscar na festa. No caminho, o ônibus desgovernou-se, pegou 3 pessoas na pista. Uma delas foi minha mãe, que morreu na hora. Naquele momento, eu saía da festa com minhas colegas, quando de longe vimos uma multidão de pessoas e logo alguém veio me falar que minha mãe estava morta. Encontrei ainda segurando na mão a capa que levava para me apanhar, para eu não me molhar. Morreu na intenção de me proteger. Ah, pastor, pense no que é desespero e reconhecimento tardio. Naquele momento eu abracei minha mãe como nunca tinha abraçado antes. Chorando, desesperada, pedi perdão, mas agora era tarde. Ela não podia me ouvir. Pastor, hoje eu queria ter a minha mãe para abraçá-la neste dia, amá-la, ouvir suas orações, mas agora é tarde. Hoje só o remorso de ter sido uma filha tão ingrata com minha mãe que jamais mereceu. Pastor, diga aos jovens de sua igreja que nossas mães só querem nosso bem. As bênçãos e os conselhos de minha mãe são eternos. Hoje estou colhendo os frutos amargos da minha ingratidão com minha mãe. Hoje eu vejo que aqui se faz, aqui se paga. Só hoje sei o quanto é importante o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Hoje só a saudade e a lembrança da minha mãe. Guardo o bilhete com todo carinho que 3 dias antes de morrer ela colocou em cima da minha cama com as seguintes palavras: minha filha, dizem que a ingratidão tira afeição, mas mesmo com tua ingratidão, tuas desobediências, tua falta de reconhecimento ao amor que eu tenho por ti, jamais vou tirar você do meu coração. Minha filha, continuarei orando por ti. Beijo no coração. Tua mãe que te ama muito. Pastor, mostre essa carta aos jovens da sua igreja e diga a eles que o pior sofrimento é o remorso de ter sido ingrata com alguém que não mereceu, principalmente com as nossas mães. Eu não quero esse sofrimento para ninguém. Assina uma filha ingrata, mas hoje, embora tarde, arrependida. Com o filho desobediente, né? Nesse caso a filha, e a pior dor é a dor do arrependimento, né? Dizem que a dor da disciplina, da obediência pesa quilos, mas do arrependimento, do remorso, ela pesa toneladas. E infelizmente a maioria de nós só percebemos o valor das pessoas. A mãe aí representa a mãe, representa o pai. O tesouro, né? Na verdade, a mãe representa o tesouro. E às vezes fazemos representa o conselho da Bíblia, né? Na escola representa o conselho do bom professor, que quer que você aprenda a matéria, para que no emprego você vá bem. Então representa tudo que é bom, né? E infelizmente ela não ouviu, não seguiu o bom conselho e hoje paga o preço do remorso, do arrependimento. Que nós possamos ser sábios. Inteligente é o que aprende com a dor, com o sofrimento. O sábio é o que aprende ouvindo, aprende com o sofrimento do outro. Não precisa a gente estar na situação dessa moça para aprender a valorizar o pai, a mãe, o pastor, a Bíblia, os bons ensinamentos. Irmão Ronaldo, nós não perdemos em amar, né?
Exato. Nós não perdemos em amar, nós só ganhamos em amar. Né, pastor Adalto? Nós podemos ver... Irmão Lourinho, faz favor aqui, meu Lourinho. Traga para nós um depoimento. O problema, sabe o que é, rapazes e moças? Nós nos tornamos os espertinhos. O Brana usa essa expressão. Quando ele fala daquela moça, lá, quando a mãe foi lá no fogo e salvou a vida dela, ela foi para a faculdade e se tornou uma espertinha. Se tornou espertinha. E aí quando ela veio lá com as amigas dela lá, e a mãe foi com todo carinho, com todo prazer lá para encontrar com ela na estação de trem lá em Molorim. E aí quando a amiga viu aquela face toda desfigurada, e a amiga, quem é essa aquela coisa horrível? E aí o Mombrana chega a usar essa expressão, aquela espertinha, ela ficou espertinha demais. Ela tinha esquecido que aquela mãe estava marcada daquele jeito, foi porque aquela mãe salvou a vida dela quando ela era criança ainda, em Molorim. E ali teve um homem na estação de trem ali, que sabia daquela história, e aí foi passar aquela história lá. O que acontece com isso? Muitas vezes, rapazes e moças, temos um grande tesouro nas nossas mãos. A mãe é o maior tesouro que nós temos em nossas mãos. A mãe é verdadeira amiga, um pai. Às vezes temos um tesouro de um pastor, de nos aconselhar. E às vezes, sabe o que é que nós fazemos, Lourinho, com esse tesouro? Viramos as costas, somos os espertinhos. Fala para nós aí, meu irmão. E o que você entendeu dessa mensagem, dessa moça triste? Que triste mensagem. Irmão Magno, nós temos aqui todos os domingos tentado de alguma forma fazer com que nossos jovens entendam o quanto é precioso valorizar aquilo que Deus tem nos colocado nas mãos. Né? Temos pais, mães, um pastor que tem nos orientado aqui todas as semanas a respeito daquilo que é certo, o que é errado, o que nós devemos evitar. Mas, infelizmente, o ser humano ele tem essa tendência de só valorizar quando perde. Outro dia, irmão Magno, eu visitando uma irmã, não vou citar o nome dela, mas visitando uma irmã no hospital, e essa irmã falou uma frase que eu não esqueço. Ela estava ali há vários dias no hospital e ela disse: eu agora aprendi a valorizar mais a minha casa, aprendi a valorizar mais a igreja. Ela ali tantos dias ali no hospital, sem poder vir ao culto, sem ter o conforto do seu lar, havia perdido, mesmo que temporariamente, porque estava ali, graças a Deus, temporariamente no hospital, iria retornar para o lar, para a igreja, mas ela viu ali naqueles dias o quanto é precioso valorizar aquilo que Deus colocou à nossa disposição. E nós temos tudo isso, e muitas vezes não atentamos. Né? Então, é um despertar, para que nós possamos realmente abrir os olhos, porque aquilo que muitas vezes nós estamos abrindo mão, muitos aí fora estão querendo porque já perderam. Né? Então nós temos que aprender a valorizar aquilo que ainda está à nossa disposição. Cito, por exemplo, os cultos. O profeta fala, né, que muito em breve esses cultos aqui vai ser só uma mera recordação. Então vamos valorizar mais esses cultos. Nossos pais, se for seguir a cronologia, vamos dizer assim, normal, eles vão passar primeiro que a gente. Por que valorizar só depois que eles passarem? Vamos valorizá-los enquanto eles estão conosco. Da mesma forma, nós podemos citar o nosso pastor, né? Valorizar aquilo que ele tem trazido para nós, aqui todos os domingos. Né? A gente não sabe até quando. Vimos aqui, no final de semana passado, final de semana especial, aquela peça onde encena-se ali o pastor sendo preso, porque vai chegar o dia que isso aqui realmente não vai existir mais. Por que não valorizar agora, enquanto nós tendo isso à nossa disposição? Então é isso, a gente saber agarrar aquilo que Deus tem deixado ao nosso alcance. E se tem alguma coisa que nos desagrada, espera. Se tem alguma coisa que o meu pai, minha mãe faz, o meu pastor, o meu irmão, espera. Um dia você vai entender por que aquilo foi tomada, porque vai entender por que aquela decisão teve que ser daquele jeito naquele momento. Então é isso, valorizar o que nós temos à disposição. É verdade, Molorim. A gente vai vendo que nós vamos deixando de ser, nós ficamos insensíveis, Molorim.
a pai, a mãe. A irmã acabou de dizer aqui, irmão Roberto, vou falar uma coisinha. Leva o microfone, irmão Roberto, lá. Nós ouvimos aqui a irmã Raquel falando, essas irmãs, valorizar o trabalho dessas irmãs na cozinha. Quando você chega e põe, me perdoe, mas quando você chega e joga lá carne no chão, você está desvalorizando o que Deus está te dando, desvalorizando o trabalho dessas irmãs, desvalorizando o dinheiro que sai daqui. Tudo isso é valor, irmão Lourinho. E às vezes, irmão Lourinho, nós ficamos tão insensíveis e começamos a reclamar e começamos a murmurar, sabendo que Deus tem dado, muitos gostariam de comer aquele bifinho que você está jogando ali. Irmão Magno, aproveitando o gancho, sem querer dar sermão, mas é muito feio deixar comida no prato. É feio. Eu vi no feriado aí, sempre é menino que deixa, mas eu vi adulto e o pior, irmãs. Pois é. É uma falta de educação sem limite, assim, além de você estar dispersando algo sagrado. Exatamente. Né? E sem contar, irmão Renan, que nós estamos pecando. Quando, lá na África tem muitos irmãos que gostariam de ter isso. E quando você desperdiça, você está pecando. Isso é pecado. Então é o seguinte, isso é valor, estamos falando de valores. Essa moça aí, só vou olhar para o valor que tinha quando perdeu. E às vezes, quantos, nós olhamos nos DVDs lá, muitos anos atrás, quantos que não estavam aqui? Quantos que estavam aqui que não estão mais hoje? Muitos até desejariam, se forem honestos, sinceros, né, Molorinho? Muitos desejariam estar. Oh, meu Deus, por que eu saí daquele lugar? E nós hoje, assentados aqui, como o irmão Edinho falou, o Edinho falou algum tempo atrás, né, irmão Edinho? Aqui, queria ser o crente mais fraco, mas está aqui, porque ele sabia o que é o valor de nós ter isso aqui, irmão Roberto. É considerado até por especialistas, irmão Magno, que a maior crise na humanidade é a crise de valor. Né? É o ser humano não saber identificar ou diferenciar valores. Né? Perder tanto princípios, valores que foram aprendidos, né? Quanto desvalorizar uma pessoa, um pai, uma mãe. Aí é onde entra todo o cuidado que todo ser humano deve ter quando chega um novo. Né? Porque o maior problema... por que tem essa troca de valor? É porque a pessoa identifica em outra pessoa, em outra coisa, né? algo que ela está precisando naquele momento. Então, ou seja, quando chega um novo, que é algo que chama a atenção, que fala, eu preciso disso, às vezes o ser humano ele larga pai, larga irmão, larga bons conselhos e começa a valorizar um novo, sem ao menos analisar e ter cuidado do que isso vai afetar na vida dela. Os prejuízos, né? Entendeu? Então, aí é onde entra na história dessa moça, da mãe lá. Por que ela desvalorizou a mãe dela, que estava toda queimada e tudo mais? Porque o novo para ela era as amizades, né? Então, às vezes, a gente se pega nisso, valorizando amizades que não prestam, né? Valorizando carro novo, valorizando casa nova, e muitos lares são desfeitos, muitas vidas são perdidas, porque tem essa crise de valor, né? E onde tudo isso é questão de você ter cuidado, o que você está, analisar o que está chegando de novo, né? O que está ao seu redor. Não ter esse problema de jogar fora o que já foi bom um dia, né? Isso é verdade. Eu gostaria, eu desejei ouvir novamente esse áudio, sim, para a gente encerrar, irmão Ronan. Eu penso que... Aí você pensa dos valores que você tem. Ali foi a mãe, mas pensa no valor que você tem de estar todos os domingos ao lado do seu irmão. Pensa no valor que você tem de estar congregando, no valor que você tem de estar ouvindo. Hoje não se ouve mais do que nós ouvimos aqui, irmãos. Só aqui, meu velho. Trocando amor de mãe, de pai, de irmãos, fraterno, da igreja, por coisas. Hoje é inversão de valores, né? Estamos fazendo isso, trocando por coisas. Troca-se por carro. Às vezes cuidamos muito mais do carro do que da esposa, da mãe, do pai. Trocando o que é real por aquilo que é irreal. Foi o que Saul fez hoje. Saul, o senhor pregou de manhã, Saul fez isso. Trocou por coisas. Tantas coisas que nos levam a trocar aquilo que é real. É real. Coisas passam. O carro vai envelhecer, vai acabar. Tudo vai passar. Mas coisas que Deus te deu é para estar junto contigo até que a morte te separe. Sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido.
o marido troca a esposa por coisas lenitivos, coisas. E isso tem esfriado o amor por causa disso. Porque coisas não tem amor. Coisas são matérias inanimáveis que não têm amor para te preencher. São coisas ilusórias, óticas. Ficam a vida vazia, né? Vazia. A razão desse vazio nas pessoas é porque trocaram o real por coisas. Tudo correndo atrás de coisas e deixando o real de lado. Muito melhor comer arroz com farinha ao lado de uma esposa, de um marido, de uma igreja, de um lugar que realmente tem valor, do que viver das melhores iguarias, sendo que aquilo vai passar. Vai passar. Mas o mal da era hoje é este: estamos trocando o que é de valor por coisas. E você tem que saber que essas coisas são muito passageiras, passa rápido demais. É como a gangorra, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Essas coisas fazem assim com a gente. Uma hora se põe lá em cima, outra hora põe lá embaixo. E o que é real não te destrói, não. O que é real te ama, mesmo lá embaixo, continua te amando do mesmo jeito. Hein, pastor Adalto? E aqui, nós podemos ver aqui jovens nascendo em berço de ouro. Você sabe quem nasce em berço de ouro? É quem nasce com essa revelação na alma, não é? Nasce, e aí, por não ter conhecido lá no mundo, quer trocar isso, quer trocar esse grande valor para conhecer coisas que o senhor acabou de lá fora. Fora que vai decepcionar. Decepcionar. Passa dos 35 para você ver. Essas coisas que você trocou, esses namorados, troca-se a mensagem por namorados, amantes. Você passa dos 35, chega até os 40, esse homem que te envolveu vai te largar. Ele não tem bom caráter. Se ele tivesse bom caráter, ele não fazia isso com você. Ele vai te largar e vai arrumar outra novinha. Novinha, ele é um homem profissional em experimentar coisas novas. Ele vai te deixar. Então essas coisas não são confiáveis. A única coisa confiável é Deus, é a palavra. O real, né? O real. O real. E aí você fica aí decepcionado à margem do caminho, se tornando uma vítima. Eu sou uma vítima do fulano. Não. Quando dois não quer, um não briga. Ou quando não quer, dois não brigam. Ela concordou, né? Concordou. Concordou e foi atrás daquelas coisas, aquelas propostas. Isso. Enquanto ela está bonitinha, está no auge. Eu tenho uma sobrinha minha, tadinha. Hoje está no fundo do poço. Ela chegou a ser quase Miss. Ela vivia no exterior, no Japão, na Alemanha. Ela era modelo, sabe? Muito bem paga, riquíssima, muito bem paga, ganhou dinheiro demais. Mas quando chegou nos 40, foi aparecendo a velhice, foi deixada de lado, trocada por outras mais novas. Por fim contraiu um câncer no cérebro. Hoje está direto, quase trancada no quarto com aquele câncer, deprimida, super deprimida, não conversa com ninguém. O dinheiro que ela tinha, gastou tudo em remédio caríssimo para combater esse câncer e não conseguiu, acabou o dinheiro. Hoje usa a aposentadoria do pai para comprar remédio e tem que ficar na fila do INSS para ganhar os outros de graça. Pessoa, quase Miss, chegar ao fundo do poço assim, 40 anos. Muito cedo, muito rápido. A gente não conhece o amanhã da gente. Por isso que Jesus disse para nós edificar nossa esperança em coisa que realmente vale a pena. Que as outras coisas passam e muito rápido. Muito rápido. É verdade. Devemos, né, pastor Adalto, valorizar
Eu desejaria muito, por causa assim, a mensagem, moças, rapazes, valorize seus pais, cuidado com aquele amiguinho espertinho, Mombrana fala, cuidado com aquele amiguinho espertinho, ele vai querer te seduzir para você ficar contra a sua mãe, contra o seu pai, contra o seu princípio, né? Contra o seu princípio, e devemos ter muito cuidado. O senhor permitiria que a gente rodasse de novo, pastor Deus? Oi? O senhor permitiria que nós rodássemos de novo o áudio? Então roda o áudio novamente aí para a gente encerrar. Nosso tempo já está quase indo. Prezado pastor, para muita gente, hoje é um dia de felicidade e alegria, principalmente para aqueles que têm suas mães vivas, mas para mim não. Hoje é um dia triste, tristeza gerada pela minha própria pessoa. Digo assim porque perdi minha mãe há 10 anos atrás e eu tinha 16 anos de idade. Hoje fujo das comemorações, porque só me trazem lembranças tristes e remorso de minha ingratidão com minha mãe em vida. Pastor, talvez eu tenha sido uma das filhas mais rebeldes e respondona que uma mãe já tenha possuído. Quantas vezes eu via minha mãe orando por mim e eu pedia para ela acabar com aquelas orações bobas pela minha pessoa. Ah, se eu tivesse minha mãe para eu lhe dar um beijo e um grande abraço. Infelizmente ela não vive mais. Lembro-me que um dia comecei a me arrumar para ir a uma festa dançante. Minha mãe me pediu com paciência de mulher cristã por tudo que eu não fosse para a festa. Mas eu teimei, discuti, xinguei-a de velha nojenta e enjoada, e ainda por cima, na saída de casa, eu mandei-a para o inferno com a igreja e tudo. Minha mãe não dormiu enquanto não cheguei. Naquela noite caiu uma chuva torrencial. Depois de tanto esperar, já era 1h da madrugada quando minha mãe pegou o guarda-chuva e uma capa plástica para ir me buscar na festa. No caminho, o ônibus desgovernou-se, pegou 3 pessoas na pista. Uma delas foi minha mãe, que morreu na hora. Naquele momento, eu saía da festa com minhas colegas, quando de longe vimos uma multidão de pessoas e logo alguém veio me falar que minha mãe estava morta. Encontrei ainda, segurando na mão, a capa que levava para me apanhar, para eu não me molhar. Morreu na intenção de me proteger. Ah, pastor, pense no que é desespero e reconhecimento tardio. Naquele momento eu abracei minha mãe como nunca tinha abraçado antes. Chorando, desesperada, pedi perdão, mas agora era tarde. Ela não podia me ouvir. Pastor, hoje eu queria ter a minha mãe para abraçá-la neste dia, amá-la, ouvir suas orações, mas agora é tarde. Hoje só o remorso de ter sido uma filha tão ingrata com minha mãe que jamais mereceu. Pastor, diga aos jovens de sua igreja que nossas mães só querem nosso bem. As bênçãos e os conselhos de minha mãe são eternos. Hoje estou colhendo os frutos amargos da minha ingratidão com minha mãe. Hoje eu vejo que aqui se faz, aqui se paga. Só hoje sei o quanto é importante o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Hoje só a saudade e a lembrança da minha mãe. Guardo o bilhete com todo carinho que 3 dias antes de morrer ela colocou em cima da minha cama com as seguintes palavras: minha filha, dizem que a ingratidão tira a afeição, mas mesmo com tua ingratidão, tuas desobediências, tua falta de reconhecimento ao amor que eu tenho por ti, jamais vou tirar você do meu coração. Minha filha, continuarei orando por ti. Beijo no coração. Tua mãe que te ama muito. Pastor, mostre essa carta aos jovens da sua igreja e diga a eles que o pior sofrimento é o remorso de ter sido ingrata com alguém que não mereceu, principalmente com as nossas mães. Eu não quero esse sofrimento para ninguém. Assina uma filha ingrata, mas hoje, embora tarde, arrependida. É um vídeo muito rico, se a gente tivesse mais tempo para explorar, mas fica o conselho aí para as mães, para os pais. Essa mãe ela foi acidentada porque ela foi atrás da filha que estava na festa. E a Bíblia, o exemplo que bate com isso é o do filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, o pai lutou para ele não sair, mas não tinha jeito. Pastor.
Ele pegou a parte dele Para da muita herança e gente, deu, e ele foi. hoje é um dia de felicidade Embora e o pai alegria. sentisse a saudade, Principalmente todo para dia ele aqueles que têm olhava suas mães o vivas. caminho para ver se ele estava Mas voltando. para mim, não. Mas ele não foi Hoje é um dia atrás. triste. Se essa mãe não tivesse Tristeza saído de gerada pela casa minha de própria madrugada, pessoa. ela não teria Digo se assim acidentado. porque perdi minha mãe há 10 Infelizmente, anos atrás, para o pai e é eu tinha doído ver o 16 filho anos de fora. idade. Mas não é Hoje indo para fujo lá das que você vai comemorações, trazer ele tem que ter a porque só experiência me trazem dele. lembranças né? tristes É e assim que remorso vai. de minha A irmã ingratidão com Esté minha mãe e a em irmã Beatriz. Pastor, esteja aqui para talvez eu tenha cantar. sido uma das filhas Irmão mais Magno, hoje é o rebeldes meu e último respondona culto que uma aqui. mãe já tenha Tá? possuído. Foi um prazer estar aqui com o irmão, Quantas vezes eu com via o minha mãe pastor. orando por O mim, último como e eu solteiro. pedia para ela acabar com solteiro. aquelas orações bobas pelo Alguns menos. irmãos perguntam, você vai embora, você Ah, vai se tivesse embora? minha mãe para Pô, me eu dar vou um embora beijo, um grande solteiro e abraço. volto casado. Infelizmente, né, ela não no mês veio. que vem. Lembro-me que um dia tem eu 10 comecei a anos que eu arrumar congrego para ir a uma aqui, festa vai inteirar dançante. 10 anos no mês de Minha agosto. mãe me pediu com paciência de Antes mulher fui cristã, criado na mensagem por tudo que eu não e foi fosse nesse para a ministério que eu aprendi Mas a me eu teimei, transformar, a me discuti, valorizar. xinguei a de velha Aprendi nojenta que e Deus enjoada, atende e ainda por a sua cima, fé. na saída de casa, Embora eu os mandei outros a pro podem dizer inferno que com você não igreja e pode, que você não vai Minha mãe não conseguir, dormiu enquanto mas se não você cheguei. acreditar, Deus vai Naquela responder a noite sua caiu uma fé. chuva torrencial. Aprendi a acreditar mais Depois em de mim. tanto Né? esperar, Se você acredita já era em uma Deus, hora todo mundo fala, eu madrugada, acredito em quando minha mãe Deus, pegou o tal. guarda-chuva Mas e se uma você capa acredita em plástica Deus, você pra ir acredita em me você, buscar porque na você é festa. filho de Deus. No Né? caminho, Tem o mesmo o ônibus DNA. desgovernou-se. Se eu Pegou fosse dar 3 assim, um pessoas na conselho pista. para quem Uma ainda está delas foi minha solteiro, mãe, que morreu na participe de tudo. Participe dos Naquele cultos, momento, eu participe saía da das festa com minhas festas, colegas. participe Quando dos de longe, encontros, vimos uma multidão participe de de pessoas. tudo, porque E isso logo é que alguém te vai veio me dar falar força, que minha mãe é estava estar morta. entrosado, tem Encontrei orgulho ainda de fazer segurando na mão parte. a capa Às vezes você que vai levava falar para assim, me mas uma apanhar, igreja eu tão não vou olhar. simples, é um pessoal tão simples, o Morreu na pessoal da minha intenção de escola é me mais proteger. desenvolvido, do meu trabalho. Ah, É pastor, simples, mas é o pense seu no que é povo. desespero e É reconhecimento simples, mas tardio. é quem vai te acolher Naquele no momento momento, da eu abracei dor, minha mãe como no momento nunca que tinha você abraçado pensa antes. que ninguém vai estar contigo. Chorando, É desesperada, esse povo pedi aqui que vai perdão. estar. Mas Né? agora É no era momento tarde. que você pode precisar Ela de não uma podia me oração, ouvir. precisar de um conselho Pastor, pastoral, é hoje eu eles que queria vão ter te a minha mãe ajudar. para abraçar, Então nada melhor que assistir, fazer uma oração de amá-la, gratidão. Você ouvir mesmo suas fazer essa oração de orações. gratidão. Mas Vou agora é fazer. tarde. Tem outro também, todo Hoje só o jovem remorso fala de assim, ter todo sido mundo uma me filha persegue, tão né? ingrata com minha mãe, Fala que uma jamais coisa de mim, mereceu. fala outra de mim. Olha, isso não esquenta. Pastor, Isso diga aos acontece jovens com de sua todo mundo. igreja Mas que sabe nossas quem que mães te só querem derruba a nosso sua bem. honra? É o seu As comportamento. bênçãos e os Pode conselhos de inventar minha mãe fuxico de são você pra lá e vai pra cá e Hoje tal e tal. estou Às vezes eu colhendo penso, os irmão, mas frutos como amargos pode da fuxicar do minha irmão ingratidão Ronan? com minha mãe. Vida limpa. Hoje Mas eu vejo pode, que aqui né? se Todo mundo faz, falha. aqui se Mas paga. é o seu Só hoje comportamento sei que te o quanto é derruba. importante Se o que você tu tiver manda uma a mim. vida limpa, Honra teu pai e tua íntegra, mãe. as pessoas podem fazer boato Hoje pra só cima, a pra baixo saudade e e a tal. lembrança da minha Você mãe. vai estar puro e você vence. Guardo o bilhete Sabe por quê? com todo carinho, Porque a porque Bíblia diz 3 que o dias bem antes de vence o morrer, mal ela colocou em sempre. cima da minha cama com essas Então seguintes não se palavras. deixa abater se tiver algum Minha boatozinho. filha, Fulano é isso, tal. De mim já falaram coisa dizem que demais, tal, ingratidão tal, tira a tal. afeição. Mas nem com raiva Mas eu mesmo fico, com tua porque o ingratidão, bem tuas sempre vai vencer. desobediências, tua falta E de você que reconhecimento orou, ao amor às vezes que eu tenho recebi por uma ti. força tão grande Jamais vou tirar que eu você do sabia, meu coração. tem alguém orando por mim que eu não Minha sei quem é. filha, Mas eu continuarei tenho. orando Eu por quero ti. dizer para você Beijo que a no sua oração coração. foi respondida Tua e mãe muito que obrigado. te ama muito. Às vezes eu não sei, mas alguém estava orando, Pastor, né? Alguém da igreja mostra estava essa dizendo, carta aos jovens Deus da ajuda o sua irmão igreja. Ronan, intercede Diga por a eles que ele, o pior né? sofrimento E os outros jovens é o também, remorso as de outras ter sido pessoas. ingrata Eu com quero te alguém dizer que não muito mereceu. obrigado. Deus Principalmente com as atendeu a nossas sua mães.
coração. E Eu não dessa quero esse vitória você sofrimento faz pra parte ninguém. dela também. Que Deus te Assim, abençoe uma sempre. filha ingrata. Eu vou Mas casar. hoje, embora tarde, Malia nem veio no arrependida. Deus tem o seu, irmã Lia. A distância é longa, 1.500 quilômetros, né? Nem toda a igreja vai poder estar, mas muitos irmãos estão tirando aí praticamente 3 dias. É um dia para ir, outro lá e outro para voltar, para me honrar. Vale a pena você fazer o bem, participar de todos os casamentos que você puder, porque no seu vai ser você Prezado que vai desejar pastor, os seus amigos lá. E eles para serão muita como gente, troféu que vão estar ali hoje é um comemorando dia de contigo. felicidade e alegria. Eu me orgulho Principalmente de para ter aqueles que têm feito suas parte mãos dessa vivas. mocidade. Mas Agradeço, para mim, irmão Magno, os demais, hoje é um e dia aos triste. ensinamentos do pastor. Tristeza gerada Deus pela minha abençoe o própria senhor e a sua família, Digo que assim seja porque próximo perdi toda a minha mensagem que mãe eu há 10 pregar, anos atrás, e que aquele e que eu tinha acreditar 16 anos nela de idade. tenha uma vida próspera. Hoje, vamos fruto orar das de gratidão, comemorações, Meu Deus, meu Pai, porque só me trazem lembranças a nossa tristes e oração remorso é a de minha nossa vida ingratidão com diante minha de mãe em Ti. vida. Diante do Teu altar, Pastor, eu talvez apresento eu a minha tenha sido uma das vida filhas e mais a dos meus rebeldes e irmãos. respondona Que uma todos mãe os que eu tenho jovens, Pai, possuído. possam ter a Quantas felicidade vezes eu de via ter minha mãe orando por mim, de e eu viver pedia para ela acabar com uma aquelas juventude orações bobas como que eu minha pessoa. vivi, meu Pai.
que Ah, se possa tivesse minha mãe chegar para no me dar um altar beijo, com um a grande cabeça limpa, com o Infelizmente, ela coração não vive puro, mais. como o Senhor tem me dado a Lembro-me que um dia eu oportunidade. comecei a me arrumar Que o Senhor, para ó ir Deus, para uma festa atenda dançante. o desejo Minha de mãe cada me um pediu pela com paciência de porta mulher e cristã que todos possam tudo que eu não realizar fosse pra festa. pelos caminhos do Senhor sobre eu os teimei, teus ensinamentos. discuti, Que abençoe a xinguei todos no nome do Senhor e Jesus ainda por Cristo. cima, na saída Amém. de casa, eu mandei-a para o inferno com a igreja e tudo. Cante, minhas irmãs, cante. Minha mãe não dormiu enquanto não cheguei. Naquela noite caiu uma chuva torrencial. Depois de tanto esperar, já era 1h da madrugada quando minha mãe pegou o guarda-chuva e uma capa plástica para ir me buscar na festa. No caminho, o ônibus da Escoverdense pegou 3 pessoas na pista. Uma delas foi minha mãe, que morreu na hora. Naquele momento, eu saía da festa com minhas colegas, quando de longe vimos uma multidão de pessoas e logo alguém veio me falar que minha mãe estava. Encontrei ela no cinema, a capa que levava para Que ele aqui realizou. morreu na intenção de me Porém, proteger. melhor do que saber o que pastor, ele pense fez. no que é desespero e É de reconhecimento saber que um tardio. filho dele Naquele momento eu também abracei minha mãe como nunca tinha. Que maravilha, que coisa boa. É a presença de um Deus tão grande assim, que nos alegra e abençoa, trazendo bênçãos para você e para mim. Por isso a Ele eu entreguei a minha vida, e só pra Ele viverei até o fim. Se no momento algo está a te ferir, e se a paz ausentou no seu coração, eu recomendo a você não desistir. São as tristezas dessa vida de então. Um dia sei que tudo isso terá fim, quando meu Deus a sua igreja arrebatar. Que gozo eterno e alegria então teremos, porque com Ele pra sempre vamos morar. Que maravilha, que coisa boa, é a presença de um Deus tão grande assim, que nos alegra e abençoa, trazendo bênçãos para você e para mim. Por isso a Ele eu entreguei a minha vida, e só pra Ele viverei até o fim. Que maravilha, que coisa boa, é a presença de um Deus tão grande assim, que nos alegra e abençoa, trazendo bênçãos para você e para mim. Por isso a Ele eu entreguei a minha vida, e só pra Ele